pegar assim hoje, em nome de Jesus. Hoje, Dia das Mães, né? Um dia especial, um dia em que as pessoas tomaram, né, por base comemorar o Dia das Mães, mas na realidade o Dia das Mães são todos os dias, né? E aí a Bíblia, a palavra de Deus diz o seguinte, que Deus, né, ele compara, o único amor que ele se aproxima dele é o amor de mãe. Quando ele fala que ainda com a mãe, né, que amamenta o seu filho, se esquecer, eu não vou me esquecer de você. Tem até um louvor que fala com relação a isso. Então, o instinto que Deus colocou na mãe de proteção, de guardar, de abençoar o filho, é um amor incondicional. Já falei isso aqui outras vezes, vou repetir. Quando, na realidade, nós, né, o ser humano comete alguma falta, alguma falha, que aí, né, um filho ele é preso, para vocês terem uma ideia, no início muita gente vai lá ver. Depois as pessoas vão diminuindo a frequência. E no final, só quem continua é a mãe. Então você vê que o instinto da mãe é um instinto realmente que é um amor incondicional. E esse amor que Deus colocou em cada mãe, escolheu as mulheres para que elas fossem mães, que é uma dádiva de Deus, né? Poder gerar a vida dentro de si, a vida que Deus semeou aqui na terra. Então, que Deus abençoe todas as mães, em nome de Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus por isso. Meus amados irmãos, nós tivemos a ceia hoje, vários horários, foi uma grande bênção, né, para quem participou. Glória a Deus por isso. A ceia, ela representa, né, vamos colocar assim, aquele momento em que o Senhor Jesus estava com os discípulos, e naquele momento ele fala o quê? Fazer isso todas as vezes que vos reunidos em memória de mim. Amém? Não deixando de falar também que a nossa igreja continua aberta, como todas as outras igrejas, né, e para orar, para que você possa vir, ter um aconselhamento, né, falar com Deus em todos os sentidos. Nós buscamos, né, dentro do possível, cumprir aquilo que, né, as organizações de saúde elas estabelecem, mas entendendo bem, muito bem, que não é, na realidade, uma pandemia, uma epidemia, que vai impedir a igreja do Senhor Jesus de exercer o poder que ela tem. Ou seja, em toda a história da humanidade, passou a igreja por perseguições, por pandemias, epidemias, guerras, e ela permaneceu sempre de pé para abençoar a vida das pessoas, que é um refúgio, né? Que diz a palavra, que Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. E ele deixou o quê? A casa dele, a casa de oração. É isso que Jesus falou, a casa do meu Pai será chamada a casa de oração, onde nós estamos aqui para falar com Deus e ouvir a palavra de Deus, em nome de Jesus. Então, quero convidar você a abrir a palavra de Deus, no livro de Mateus, segundo São Mateus, capítulo 25, versículo 34, aonde o Senhor, ele nos faz uma promessa, mas ele mostra que essa promessa já está à nossa disposição, né? Essa promessa já está comigo e com você. Esse Deus é tão maravilhoso que ele, na realidade, nos abençoa com as bênçãos que ele prepara antes de nos prometer. Quando ele faz uma promessa, a bênção já está nas mãos dele. E é isso que ele tem para você também nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Então, Mateus capítulo 25, versículo 34, diz assim: então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Quero orar por você, por essa mensagem, para que Deus possa te abençoar. Pai, em nome de Jesus, quero te louvar e te agradecer por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida. E agora, te pedir que o Senhor venha nos usar como um canal totalmente desobstruído, falando aos nossos corações o que nós precisamos ouvir, necessitamos ouvir, em nome de Jesus. Amém? Esse episódio aqui, ele fala o seguinte: o Senhor Jesus, ele estabelece que no final dos tempos, o grande rei vai se assentar
e colocar os bodes à esquerda e as ovelhas à direita. Bode é aquele que não tem pastor, bode é aquele que é rebelde, é aquele que anda segundo seus próprios conceitos, não segue a palavra de Deus, não segue a vontade do Pai, mas faz aquilo que dá na telha. Vamos colocar assim, ovelha não. Ovelha, ela segue o seu pastor. E o nosso bom pastor quem é? Jesus Cristo, a palavra dele que estabelece que nós devemos, né, estar congregando como servos e membros do corpo de Cristo. Então, olha só o que acontece. Ele diz assim, ó, vinde, né, benditos de meu Pai, para o reino preparado para vós antes da fundação do mundo, desde a fundação do mundo. Mas a quem que ele fala isso? Ele diz assim, ó, porque quando tive fome me deste de comer, tive sede e me deste de beber, estava nu e me vestiste, estava preso e estava enfermo e foste me visitar. E os justos, as ovelhas, vão perguntar, Senhor, quando te vimos assim? E ele vai lhe responder dizendo o seguinte, quando vocês fizeram a qualquer necessitado, qualquer pessoa, ao teu próximo, vocês estavam fazendo a mim. Então aí, né, está o carimbo para que nós possamos herdar o reino dos céus, ou seja, a atitude de amor para com o próximo mostra a nossa atitude de amor e fé para com quem? Para com Deus. Por isso que Tiago fala que a fé sem obras, ela mostra, eu tenho fé, acredito em Deus, faz alguma coisa por alguém? Não. Então, se não acredita em ninguém, você só acredita em você mesmo, é um egoísta e que não vai conseguir nada de Deus. Amém? E possivelmente, se não fizer nada, não vai estar à direita do rei, vai estar à esquerda como o bode, que a gente não vai nem falar sobre isso hoje. Mas o que eu quero dizer para você é que ele fala assim, ó, ele chama as ovelhas para possuir por herança, olha só que ele fala, um reino que está preparado desde a fundação do mundo. O que isso significa, meu amado? Significa o seguinte, Deus, primeiro ele prepara a bênção, depois ele faz a promessa. Ele vai no futuro, prepara o que você precisa, o que eu e você precisamos, e depois ele vem e nos fala, eu tenho uma bênção para você. Basta você seguir a minha direção, que você vai ser abençoado e vai possuir por herança aquilo que eu já estabeleci. O ser humano é o seguinte, nós somos da seguinte maneira. Eu estava até dando esse exemplo. Ontem, né, a Marita fez um almoço lá em casa, e ela chamou os filhos, netos, e geralmente a gente faz e comemora o Dia das Mães na véspera, porque domingo a gente vem para a igreja, passa na igreja, aquela coisa toda, não tem tempo, Dia dos Pais, a mesma coisa, sempre a gente faz na véspera. E aí quando foi ontem, o que ela fez? Ela havia convidado todo mundo. Então na sexta-feira, olha só o que ela faz na sexta-feira. Ela me acorda e fala assim, amor, nós precisamos fazer umas compras, porque o pessoal vem para aqui amanhã, e a gente tem que, na realidade, preparar o almoço, preparar aí as coisas que precisam, né, para o sábado. E aí eu falei com ela assim, tá bom, amor, vamos fazer o seguinte, deixa eu organizar as coisas aqui, depois a gente vai lá e faz as compras. Ela, mas vê se não vai muito tarde, que eu preciso estar preparando as coisas. Aquela pressãozinha que faz normal, né, para poder a gente, né, fazer o que quer na hora que ela quer. Mas aí eu me levantei e falei, então vamos lá agora. Vamos lá fazer as compras. Aí fomos fazer as compras. Ela comprou aquilo que tinha que ter comprado, para fazer o escondidinho lá de bacalhau, para fazer aquelas coisinhas, pudim, né? Aí, beleza, né? Quando a gente chega em casa, aí ela fala, meu Deus, eu esqueci algumas coisas. Eu falei, mas a gente saiu daqui para comprar esse negócio. Estava já tudo certo, meu Deus. Já saí uma vez. Quer que eu saia de novo, a gente mora lá no meio do mato, para sair 3 quilômetros até a estrada, depois. Aí o Issan estava saindo, aí, pede o Issan para fazer a compra lá, ele comprar o que está faltando, aí foi lá, né, comprou, e quando comprou, né, graças a Deus, comprou o que ela queria, acho que era cheiro verde, é isso? Coentro, né? Cheiro verde não é a mesma coisa, não, é quase a mesma coisa. Né? Aí trouxe lá, nunca sei a diferença de coentro e cheiro verde, mas vende tudo junto, né? Vende tudo junto, não? Então estou mal de cozinha. Estou mal de cozinha. Tudo bem. Mas aí, ela foi lá, gente, na cozinha, eu sou péssimo, ainda bem que ela cozinha bem. Aí ela comprou aquilo que estava faltando. Mas o que eu quero falar para vocês? Já imaginou se a gente vai e o mercado está fechado? Ou se não tem o que ela quer? O pessoal ia chegar lá em casa e ia ter almoço? Não.
Por que não ia? Porque quando ela convidou, você convida e depois você vai se preparar para receber os convidados. Isso é o ser humano, somos nós. Só que Deus não é assim. Primeiro Ele prepara tudo, depois faz a promessa e convida você. Quando Deus faz uma promessa para você, aquilo que Ele prometeu já está na mão dele para te dar. Basta você obedecer e seguir a direção dele. Está no lugar que Ele deseja. Queria que você prestasse bem atenção nisso. Jesus, Ele fala assim, ó, isso é da palavra. Ele diz assim com clareza, olha só o que Ele fala. Ele fala assim, para o reino preparado para vocês desde a fundação do mundo. Quando Ele fala isso, para mim e para você, Ele fala no futuro. Mas o reino já está preparado quando? Antes dele criar o ser humano. Ele já preparou um reino para mim e para você antes dele nos criar. Antes dele criar o homem, antes do homem cair, antes do homem pecar, antes de Abraão existir, o reino de Deus já estava preparado para mim e para você. Então, quando nós entendemos isso, que Deus, Ele não prepara algo para você, mas já tem preparado para aqueles que creem nele, que obedecem, aí nós vamos agir como se nós já tivéssemos tomado posse da herança. O problema das pessoas não terem uma vida abundante hoje, infelizmente, é porque elas agem como se não existisse aquilo que Deus promete na tua vida. Quando o homem cai, que ele peca, ele fala para a mulher lá em Gênesis 3,15, ele diz o seguinte, olha o que ele fala, da semente da mulher vai nascer um que vai esmagar o que? A cabeça da serpente. Olha só, ele já havia previsto o plano de salvação antes da queda do homem. O apóstolo Paulo diz que ele já havia nos predestinado à igreja a salvação antes do homem cair. Sabe por quê? Porque para Deus não existe presente, passado nem futuro. Deus, ele monta aquilo que ele deseja, ele volta no presente e aí ele fala, ó, o que eu prometi para você eu já construí. Agora é só você fazer a minha vontade e já está te esperando a bênção para você. Isso no geral, para a igreja, mas individualmente existe? Existe. Ele chega para Noé e fala assim, Noé, eu vou subjugar esse mundo, eu vou acabar com esse mundo antigo, por causa do pecado. Mas eu quero que você construa uma arca para que você e a sua família comecem um mundo novo. O que Noé fez? Noé começou a construir essa arca. Quanto tempo ele demorou? 120 anos. Ele acreditou que aquilo que Deus falou, ele ia cumprir e ele ia fazer. Ou seja, o futuro de Noé já estava estabelecido. Ele só precisava fazer aquilo que Deus estava mandando para que o futuro acontecesse na vida dele. A mesma coisa acontece com Abraão. Deus fala assim, Abraão, sai da casa da tua parentela para uma terra que eu vou te mostrar. Ou seja, a terra já existia. Então, quando Deus te chama para alguma coisa, essa coisa já existe. Se você se colocar na direção dele, você vai usufruir e possuir por herança aquilo que ele te prometeu. O problema é que as pessoas não conseguem acreditar nisso. Elas ouvem a palavra de Deus como se fosse um conto de fadas, como se fosse uma poesia. Não é. Ela é real. E quando Deus fala para Abraão, vai. E depois que Abraão caminha aquela terra toda, ele fala, ó, de ti vai nascer um povo. Você conhece a história. E depois eu vou tirar esse povo da escravidão e vou conduzir até onde você está. E esse povo vai possuir a terra por herança. Então, quando Deus fala com o povo assim, olha, eu vou levar vocês para uma terra que emana leite e mel, essa terra já existia. Quando Deus faz uma promessa para você, as bênçãos já estão na mão dele. Basta você crer e fazer aquilo que ele manda, que você vai usufruir daquilo que ele tem para você. Ele não é como nós, convida alguém para almoçar e sai correndo para comprar as coisas. Não. Ele já tem tudo nas mãos dele. E aí eu quero fazer uma pergunta para você. Você deseja alcançar as bênçãos que Deus tem preparado para você? Se você deseja, meu amado e minha amada, faça a vontade de Deus hoje e você vai ver se cumprir a promessa dele na tua vida. Porque Deus tem uma promessa, né, para a igreja dele,
mas tem uma promessa individualmente para cada um de nós, como Davi disse. Quando eu era uma massa informe no ventre da minha mãe, tu já tinha escrito toda a minha vida no teu livro. Ou seja, Deus já traçou um plano para você. Mas para que esse plano se complete, você tem que fazer a vontade de quem? De Deus. Então, como é que esse plano pode acontecer na minha vida? É bom a gente entender uma coisa. Presta bem atenção. Se você vive o teu presente sem empolgação, sem paixão, sem fé, presta bem atenção, é porque você não tem esperança alguma no futuro. Porque se eu tenho para mim uma promessa de um futuro de bênção que já existe, eu vou agir hoje como se isso já estivesse acontecendo na minha vida. Essa é uma verdade. Eu queria que em nome de Jesus, o Espírito Santo trouxesse a revelação para você. Jesus fala assim, na casa de meu pai, eu vou criar muitas moradas. É isso que ele fala? Não é não? Há muitas moradas. Já existem as moradas. Jesus, ele não vai criar as moradas, não. Lá já o quê? Isso ele falou há milhares de anos, porque essas moradas já existem antes da fundação do mundo. Então, quando ele fala assim, na casa de meu pai há muitas moradas, eu só tenho que entender que eu já tenho uma morada lá. Eu só estou esperando o tempo passar para eu poder usufruir dessa morada. E aí eu vou agir no presente como aquele que já é herdeiro de uma morada celestial. A mesma coisa você na tua vida pessoal. Se você crê que Deus é poderoso para te dar uma vida abundante, uma vida próspera, uma vida de bênção, você tem que agir hoje como se você já tivesse. Senão isso não vai acontecer na tua vida. É importante a gente entender isso. Presta bem atenção numa coisa que eu vou falar com você. Se Deus colocou um sonho no teu coração, se Deus colocou algo no teu coração, assim como ele fez com Abraão, olha só o que ele fez com Abraão. A Bíblia diz que ele fez uma promessa. Eu gosto muito de falar sobre Abraão por causa da fé. Ele fez uma promessa para Abraão. E a Bíblia diz que Abraão, como falei pela manhã, Abraão creu. Isso lhe foi imputado por justiça. Abraão, aconteceu o quê? Quando ele falou para Abraão assim, Abraão, se alguém puder contar as estrelas do céu, poderão contar o número dos seus filhos. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Abraão já estava pensando assim, caramba, meus filhos vão tomar a terra toda, os meus filhos serão uma bênção, em mim serão benditas todas as famílias da terra. Abraão já começou a sonhar com isso, como se já existisse. Porque Abraão acreditou que Deus era poderoso para, mesmo depois dele morrer, cumprir a promessa que ele havia feito. Então Abraão começou a viver no futuro o presente dele. E o presente no futuro. É isso que nós devemos entender. Quando Deus, ele chama você e fala, ó, e coloca no teu coração que você vai fazer algo, e Deus vai realizar algo na tua vida através de você. Quando você começa a assimilar isso na tua vida, significa que você está dando crédito a Deus. Se você está dando crédito a Deus, aquilo que é simplesmente uma promessa vai se tornar herança. Olha o que Jesus fala, possuir por herança. Ele fala a mesma palavra que Caleb fala, quando entra na terra prometida. Olha só o que Caleb fala, eia, enquanto os outros falaram, nós não vamos conseguir entrar na terra prometida. Gente, pelo amor de Deus, tem gente que até acredita no céu, mas aí fica perguntando assim, será que eu vou para lá? Será que Deus é poderoso para poder me colocar no céu? Se você pensar assim, ele não vai te colocar lá. Porque a Bíblia diz que é aquele que crê. Se você não crê que isso é uma realidade, você não vai para lá. E já está lá pronto, o reino dos céus preparado para você e para mim, antes da fundação do mundo. Mas ele não fala, esse reino é para o pastor Beto, para o missionário Maria, é para o irmão tal, ele não fala. Ele fala, quem crer e for batizado. E aquele que crê deve agir como aquele que já vive aquilo que Deus prometeu na vida dele. Então, se no presente, presta, o teu futuro, ele tem que moldar o teu presente. Não é o presente que molda o futuro, com Deus não. Deus, ele estabeleceu o reino dos céus e fala assim, agora que você aceitou meu filho, perdoa os teus pecados, e você agora é um cidadão do reino dos céus. Então, olha o teu futuro, se você já é um cidadão do reino dos céus, você tem que agir como cidadão hoje, para que esse reino fisicamente venha até você. Ele primeiro vem dentro, e depois ele se transforma do lado de fora.
É isso que Deus tem para a tua vida em nome de Jesus. Então, é importante a gente entender. Então, presta bem atenção aqui. A fé no futuro que Deus te preparou, Deus já tem um futuro para você, tem que modificar o teu presente. Caso contrário, se você não agir de acordo com o futuro que Deus preparou, esse futuro não vai existir para você. Nem para mim, nem para ninguém. Se você não age hoje como aquilo que Deus determinou na tua vida, é porque aquilo que Ele determinou não vai chegar para você, porque você não acredita e nem vive como Ele mandou. Ele chega e Deus fala consigo mesmo, Ele fala assim, eu vou, quando Deus vai destruir Sodoma e Gomorra, Ele diz assim, eu vou ocultar de Abraão aquilo que eu vou fazer? Não, eu vou falar para Abraão, visto que Abraão virá a ser pai de uma grande nação, e ele vai determinar teus filhos, olha só, que ensine aos filhos dos teus filhos acerca da minha palavra. Aí aqui está o segredo, para que eu possa fazer vir sobre Abraão tudo aquilo que eu tenho dito. Então, o que Deus tem dito a teu respeito é que Ele quer a tua salvação, prosperidade e um futuro de bênção. Mas é necessário você agir de acordo com o que Ele deseja. Aí Deus vai abençoar a tua vida. Não tem como Ele não abençoar, porque é promessa dEle. E é o que Ele deseja para mim e para você. Então, quando Deus, Ele faz uma promessa a você, essa promessa já existe. Já está na mão dEle para poder organizar a tua vida e abençoar a tua vida. Então, se você, presta bem atenção, você tem que ter fé naquilo que Deus te prometeu e começar a entender que esse futuro já existe. Na casa de meu pai já existem muitas moradas. O reino dos céus já está preparado para mim e para você. Jesus já está nos aguardando. E aqui na terra, a vida abundante que Ele te prometeu, ela também já existe na mão dEle. Mas se você não estiver na posição que Deus manda, não resolve. Porque o futuro é impessoal, é bom você entender isso. Aquele que crê e for batizado. Então, é para quem? Qualquer pessoa, João, José, Maria, é ou não é? Para qualquer um, Deus vai abençoar a tua vida. Nós conhecemos a história de Pedro. Você conhece, a gente fala sempre dela. É importante falar mais uma vez. A Bíblia diz que Jesus vai, Ele chama Pedro, presta bem atenção, pede o barco dele emprestado, e aí começa a pregar para a multidão, prega a manhã toda, depois que cura, que prega para todo mundo, ele fala para Pedro assim, Pedro, vai para o mar agora que eu vou te dar um presente, lança a rede para você pescar. Mas Pedro diz assim, mestre, nós pescamos a noite toda, você imagina bem, ele estava cansado, ele havia pescado a noite toda, era um homem experiente e sabia que no mar naquele momento não tinha peixe. Mas ele fala assim, segundo a tua palavra eu vou. Quem já trabalhou a noite toda, quando chega à tarde, que não descansou, está cansado, está ou não está? E aí a pessoa vira para você e fala, vai de novo pescar, que vai dar certo. E aí o que ele fez? Eu, na minha experiência, entendo que não tem peixe. Pescamos a noite toda, pegamos lá. Mas segundo a tua palavra nós vamos. E aí o que Jesus fala? Lança o barco para onde? Para a direita. Né? Lança o barco para a direita, ou lança a rede à direita do barco. Jesus podia ter mandado ele lançar à esquerda, à direita, para não é verdade, qualquer lugar. Mas Jesus queria dar uma ordem específica. Isso significa para mim e para você que se Jesus falar alguma coisa, a palavra diz alguma coisa, não tenta dar um jeitinho, adaptar a tua vida, não. Faz aquilo que ela manda. Vai dar certo. Amém? Vai dar certo. E aí quando ele joga, a rede quase se arrebenta. E aí ele vai até a praia, né, pede às pessoas para ajudá-lo, porque a rede estava arrebentando, e ele chega para as pessoas, e chega para Jesus e fala o seguinte, Senhor, afaste de mim porque sou um homem pecador, glória a Deus. Ele reconheceu quem ele era, mas a Bíblia diz que Jesus já tinha um plano para ele, Jesus revela o plano para ele. Pedro, até agora você foi um pescador. Até agora, né, você, igual milhares de outros pescadores, ia viver uma vida e acabar a tua vida e ninguém ia te conhecer. Você ia ser simplesmente alguém que passou por aqui e morreu. Há 2000 anos atrás, ninguém ia saber quem era Pedro. É ou não é verdade?
mas eu tenho um plano diferente para você. Qual o plano? Eu quero te fazer pescador de homens. Eu quero fundar a minha igreja e você vai ser o primeiro líder da minha igreja. Olha só a coisa maravilhosa. Eu quero que as pessoas no futuro preguem a teu respeito. Que coisa maravilhosa, olha a verdade. Você vai estruturar a minha igreja. Olha o plano que Jesus tinha para Pedro. Mas aí sabe o que Jesus fala? Pedro, só tem uma coisa. Não tem esse barquinho que você me emprestou, que era a tua vida? Larga. Não tem esse monte de peixe que você pegou aí? Larga também. Vem e me segue. Pedro preferiu o plano de Deus do que o plano dele. Quem está entendendo bem o que eu estou falando aqui? Você que está em casa, você que está aqui. Os planos de Deus são perfeitos para a tua vida, mas você tem que seguir. Igual Abraão fez, igual Pedro fez, igual todos os homens de Deus fizeram. Se você quer algo diferente, faça algo diferente, porque é o maior sinal de burrice. Eu fazer sempre a mesma coisa e querer resultado diferente. Se Pedro continua pescando ali, ele só ia ser um pescador. Tinha semana que ele ia pegar alguma coisa, tinha semana que ele não ia pegar nada. Mas como ele resolveu seguir os planos de Jesus, hoje nós estamos pregando sobre Pedro. Olha só, qual o plano que você quer para a tua vida, o teu ou de Deus? É importante a gente entender isso. Os teus planos ou os de Deus, porque os deles são perfeitos, não podem ser frustrados. Por que o plano de Deus não pode ser frustrado? Porque como nós falamos aqui, ele já fez tudo. Quando ele faz uma promessa para mim e para você, a tua vida emocional, familiar, sentimental, profissional, já existe no coração de Deus. Ele já escreveu o teu futuro. Mas para que ele se concretize, você tem que estar dentro da vontade dele. Porque Abraão fez o que ele mandou. Noé fez o que ele mandou. E olha só Josué, o que ele fala para Josué, quando Josué vai herdar a terra prometida, ele fala assim: Josué, você vai pegar esse povo, vai passar o Jordão. Você vai entrar com esse povo na terra prometida. Mas entenda bem, ser forte tende bom ânimo para fazer conforme, presta bem atenção, tudo que meu servo Moisés te orientou. Tudo quanto está escrito no livro dessa lei, não te desvia nem para a direita nem para a esquerda. O que significa isso? Se Josué faz algo que não está de acordo com aquilo que Deus deseja, o plano de Deus não ia se completar na vida dele. E ele fala assim, ó, assim como eu fui com Moisés, vou ser contigo. E ninguém vai poder te resistir todos os dias da tua vida e no final da vida de Josué. A Bíblia diz assim, ó, a Bíblia fala, nenhuma das palavras de Josué caíram por terra. Tudo aquilo que ele intentou, Deus prosperou e deu vitória para ele em tudo. Se você quer ter vitória em tudo na tua vida, faça igual os homens de Deus. Entenda que o teu futuro já está resolvido na mão do Senhor. A tua cura, tua libertação, tua família, tua prosperidade e principalmente a tua salvação, porque na casa de meu Pai já tem uma morada para mim e para você. Uma vida abundante aqui, meu Deus! E ainda o reino dos céus, não fazer a vontade de Deus é um sinal de burrice. É ou não é verdade? É um sinal de burrice. Então, em nome de Jesus, meu amado e minha amada, não brinque com Deus. Assim como ele está lá e diz que de um lado vão ter bode, do outro vão ter ovelha, pode ter certeza que de um lado vão ter bode e do outro terão ovelha. Assim como ele diz, né? Vinde de bendito meu Pai, ele vai falar assim, apartai-vos de mim malditos para o fogo eterno. Assim como ele fala na palavra dele, ele diz lá com clareza, quem for fiel até a morte, vou dar a coroa da vida. Vai andar comigo de branco nas ruas celestiais. Vai viver uma vida eterna comigo. Mas aquele, presta bem atenção, que não multiplicar os talentos, que não acreditar em mim, que não fazer minha vontade, será lançado nas trevas exteriores. É o mesmo Jesus que fala isso, eu não posso falar outra coisa. E a mesma coisa aqui nessa terra. Se você quer ter uma vida abundante, uma vida próspera, em nome de Jesus, busque saber qual a vontade de Deus para a tua vida, orando, pedindo direção, e aí siga. E você vai ver que não tem como dar errado, porque o teu futuro já está escrito nas mãos dele. Então confia no Senhor de todo o teu coração, porque Deus ele começa do fim, depois que ele vem para o início. Deus faz o quê?
Ele não começa ele não começa assim, eu vou criar o ser humano, aí as coisas vão acontecendo e ele vai resolvendo. Não. A Bíblia diz que ele já fez o plano de salvação, já estabeleceu, a minha vida e a sua terra prometida, quem ele ia chamar, já estabeleceu tudo. Já está tudo preparado por ele. Então, quando eu e você nascemos, entenda que Deus já tinha preparado um plano para a tua vida. Você estaria aqui nesse momento, ouvindo essa palavra, e você ia entender que Deus tem um futuro abençoado e glorioso para você. Só depende de você se colocar na posição que Deus deseja. E aí as bênçãos vão acontecer na tua vida, em nome de Jesus. Amém? Então, olha, deixe que o futuro de Deus, ou seja, os planos de Deus moldem o teu presente. Entenda bem isso. Presta bem atenção no que eu vou falar para você. Pare de agir como alguém que não tem futuro, como alguém que não sabe para onde ir, como alguém que não tem um plano perfeito para a tua vida. Pare de agir assim. Seja uma pessoa visionária, seja uma pessoa que acredita naquilo que Deus falou e comece a agir hoje como cidadão do reino dos céus. Comece a agir hoje como alguém que já herdou a vida eterna. Comece a agir hoje como alguém que já tem uma vida abundante. Isso vai agradar a Deus. Não adianta reclamar e nem tentar moldar a palavra a você, para você só fazer aquilo que você acha que é certo, aquilo que você acha que não está de acordo com a tua vida, você exclui. Não existe isso. Os planos de Deus são perfeitos ou são os nossos? A vontade de Deus é perfeita ou é a nossa? É a vontade de Deus. Então, se você quer um futuro glorioso, abençoa as pessoas que estão ao seu lado. Sabe de que maneira? Fazendo elas verem que Deus está na tua vida e que você é sal da terra e luz do mundo, como Deus estabeleceu. Aonde você estiver, eu sei que Deus vai abençoar a tua vida. Então, presta bem atenção no que eu vou falar. A gente já está encerrando aqui, mas é bom que você entenda isso. Quando alguém dá desculpa que não teve sorte, quando alguém dá desculpa que houve alguma coisa errada, por isso que ele não conseguiu cumprir a palavra, por isso que ele não seguiu a vontade de Deus. Você sabe aquele plano que Deus tem para a vida da pessoa? O plano que Deus tinha para Pedro, se Pedro não houve, sabe o que ia acontecer? O futuro que Deus estabeleceu, aquele plano maravilhoso, vai ser como uma neblina, vai dissipar. E não vai passar de um sonho esquecido na tua vida. Então, em nome de Jesus, faça como Abraão. Olhe a promessa de Deus e comece a viver essa promessa dentro do teu coração. E aí você vai ver ela se concretizar na tua vida. E olha o que Jesus fala. Deus não é Deus de morte. Por isso ele é chamado Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. Abraão, Isaac e Jacó estão vivos. E Jesus fala isso. Abraão se alegrou em ver o meu dia. Quando Abraão viu Jesus vir à terra, a Bíblia diz que Abraão se alegrou, porque já está no reino dos céus. E eu e você também estaremos lá em nome de Jesus. E o melhor de tudo, vamos viver uma vida abundante aqui, o plano perfeito de Deus, e ainda por cima tem uma morada aguardando pela gente lá em nome de Jesus. Amém? Então deixe com que o futuro de Deus molde o seu presente. Comece a andar agora como alguém que já tem uma herança e já foi abençoado em nome de Jesus. Eu quero orar agora para o povo que está em casa, em nome de Jesus. Você que está aqui, me ajude nessa oração e entenda isso. O reino está preparado para nós antes da fundação do mundo. Pai, em nome de Jesus, quero te louvar e te agradecer pela vida, Senhor, dos teus filhos que estão nos ouvindo nesse momento, que vão nos ouvir. Abençoa teus servos, guarda, Senhor, e livra do mal. Pai, essa mãe, esse pai que precisam da tua ajuda, esse filho, Senhor. Meu Deus, que o Senhor possa entrar com provisão na vida deles, provisão espiritual, material, provisão em todos os níveis para a honra e glória do teu nome. Abençoa, Senhor, dá uma vida de vitória, mostra para eles mais uma vez, através dessa revelação da palavra, que o futuro que o Senhor planejou para a nossa vida já existe, não é um futuro de derrota, não é um futuro de tristeza ou de agonia, mas é um futuro de paz, de prosperidade, de alegria e ainda o reino dos céus. Mesmo em meio a tanta dificuldade, tanta crise, tanta coisa ruim, o Senhor nos mostra
que assim como o Senhor fez José prosperar na terra da aflição, mesmo que o mundo esteja em aflição, faz o teu povo prosperar e ser abençoado, Pai. É o que eu te peço, te agradeço em nome de Jesus. Que Deus possa te abençoar de maneira rica e poderosa e possa entrar com essa provisão na tua vida. Qual provisão? A fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Que Deus possa, a cada dia, nessa semana, falar ao teu coração de maneira rica e poderosa. Pega essa mensagem, guarda no teu coração e pratica. Entenda que o teu futuro já está garantido diante do Senhor. Em nome de Jesus. Deus te abençoe, meu irmão e minha irmã. Amém? Eu queria que você